Kaneki é um personagem que inicialmente era meio... mas depois que se tornou um ghoul, ele ficou impressionante e até mesmo um pouco swag. E pelo pedido do nosso apoiador Muka, e feliz aniversário, meu caro, vamos analisar o potencial total de Kaneki e ver se ele é tudo isso. E já vou deixar um aviso, esse vídeo não serve como um substituto da obra, mas sim um incentivo para ler Tokyo Ghoul, e devido à natureza desses vídeos, eu vou passar por diversos eventos importantes da história, porque o motivo do vídeo é analisar a força de Kaneki. Então, por favor, se gostarem do personagem, vão ler o mangá ou assistir o anime. Então, primeiramente, o que é um ghoul? Apesar de normalmente ghouls serem retratados como mortos-vivos ou carniçais, em Tokyo Ghoul esses seres são uma espécie humanoide carnívora e canibal, que só é capaz de se alimentar da carne humana e carne de outros ghouls. Essa espécie é a mais próxima possível dos humanos, porém, existem algumas diferenças, como por exemplo, normalmente os ghouls exibem a mesma aparência física e inteligência de um ser humano, assim como os mesmos atributos superficialmente, mas a sua biologia, mentalidade e dieta é completamente diferente. Os ghouls em geral, assim como o Kaneki, têm uma alta capacidade física e são 4 a 7 vezes mais fortes que um humano médio. Eles são capazes de enviar humanos voando com pouquíssima força e podem penetrar no corpo humano com as próprias mãos. Eles também são capazes de saltar alturas inatingíveis para um ser humano normal. A sua agilidade e equilíbrio também são inatingíveis para humanos. Os ghouls são frequentemente demonstrados realizando várias façanhas acrobáticas durante o combate. Seus corpos são extremamente resistentes a lesões, especialmente devido ao fato de eles terem uma regeneração muito poderosa. E eles têm uma resistência à dor insana e podem regenerar membros inteiros. E quando a regeneração começa e eles ingerem algo, eles se tornam mais fortes. Kaneki já se regenerou de diversas coisas, desde membros completamente quebrados, e ele simplesmente torceu tudo de volta e regenerou tudo ali mesmo, e até mesmo ser dilacerado e ser colocado de volta com a ajuda do Kaguni. E isso é só um pouco do muito que sua regeneração já fez. Os sentidos dos ghouls são tão aguçados que até quando ele estava nos estágios iniciais de ser um ghoul, ele podia sentir o cheiro de um cadáver a uma grande distância. E até mesmo estranhou o porquê desse cadáver ser tão apetitoso para ele. Então, já que falei sobre Kagunis, vamos falar sobre isso. Os Kagunis são os órgãos predatórios e as armas principais dos ghouls. Um Kaguni é composto por células RC, e isso permite que eles controlem a maleabilidade e durabilidade do Kaguni. E o tamanho desse órgão depende muito das células RC que eles absorveram quando comeram humanos ou ghouls, e também a qualidade. Já o formato depende muito da criatividade e inteligência do usuário. Ghouls mais poderosos que consumiram muitos humanos e ghouls adquirem o Kakuja, que faz com que o Kaguni se torne um tipo de armadura. Mas inicialmente, como vemos com Kaneki, a transformação é incompleta e eventualmente a transformação de Kaneki chegou ao pico e ele se tornou extremamente poderoso. Inicialmente, como um ghoul normal antes do Aogiri, ele não é muito impressionante e é superior a outros ghouls figurantes que podem quebrar concreto com seus socos. E ele nocauteou um desses com 2 socos e quebrou o braço de um ghoul mais forte fisicamente que ele, conhecido como Mr. Scrapper. A sua pele também é forte o suficiente para entortar facas de aço e tancar ghouls jogando ele contra paredes. Porém, Kagunis de outros ghouls perfuram ele,
Em termos de velocidade, eu diria até mesmo após do Aogiri, ele deve ser no mínimo comparado aos subordinados de Naki, que eram tão rápidos que apareceram na frente de tiros automáticos de fuzis de 4 pessoas atirando e chegaram primeiro. Mas ele se torna uma verdadeira ameaça quando é torturado por Yamori por 10 dias. E a sua psique então é quebrada, e ele finalmente aceita sua natureza como Ghoul, e por causa disso ficou extremamente poderoso. E Yamori, que antes era um desafio para ele, e um Ghoul extremamente poderoso em seu próprio mérito, é vencido em combate. Porém, Kaneki admite que lutar de perto seria complicado, e até tem uma luta e Kaneki é jogado em paredes, mas sem sofrer danos. Mas depois de um ponto, ele completamente sobrepuja Yamori e o devora, ficando mais forte no processo. Com seu Kakuja, ele pôde lutar contra Shinohara, um humano especialista em caçar ghouls, que usam artifícios conhecidos como Quinks para ficarem mais fortes. Ele lutou muito bem por um tempo contra Kaneki com o Kakuja incompleto de centopeia, mas eventualmente foi derrotado com um único golpe. Mas nesse arco ele foi derrotado por Arima e sofreu danos cerebrais severos. E por causa disso, ele meio que ficou com uma amnésia, e isso foi usado contra ele para ele se tornar um investigador Ghoul, e foi moldado pela CCG. Nesse estado, ele ficou conhecido como Sasaki Heise. Durante os eventos de Koshleia, ele chutou a cabeça da Ghoul Eto e arrancou o Kakuja dela com um ataque. O mesmo que tinha destruído um compactor gigante de Quink, que tranquilamente seria do tamanho de um edifício. E Arima, que anteriormente derrotou Kaneki, é derrotado por ele. Mas após tudo isso, e Kaneki recuperar suas memórias e unir a personalidade de Kaneki e Sasaki, ele simplesmente enlouqueceu. E depois de renunciar aos seus ideais para proteger e ver sua família e amigos novamente, ele se transformou em algo que é conhecido como um dragão e devorou dezenas de ghouls artificiais e criou um enorme monstro com mais de 20 quilômetros de comprimento e foi se estendendo pelos bairros de Tóquio. E ainda foi declarado que ele também aumentaria o tamanho em 10 vezes em poucos dias. Mas nesse estado, só por acordar como um dragão, ele causou imensos terremotos embaixo de Tóquio e com o tempo iria destruir completamente ela. Vale lembrar que Tóquio tem 2.194 km², enquanto Nova York tem 783,8 km². Então Tóquio é 2,79 vezes maior que Nova York. E Kaneki realizar os feitos de destruir completamente Tóquio seria um feito de nível cidade, em um nível bem considerável. E caso queiramos dizer que ele vai demorar muito, então seria no mínimo no nível de uma cidadezinha mais considerável, ou o nível Vila Grande. Porém, Kaneki não ficou muito tempo dentro do dragão e seu verdadeiro corpo foi extraído. O corpo de Kaneki então sofreu uma mutação, tornando-o muito mais poderoso, a um ponto onde sua fisiologia mudou completamente e é muito diferente de ambos humanos e ghouls. Apesar de Kaneki ter sido extraído do dragão, ele continuava vivo. Irize, a mulher que tentou devorá-lo e praticamente foi a responsável por ele se tornar um ghoul, apareceu no dragão. E Kaneki foi forçado a derrotá-la e junto o dragão foi morto. E Kaneki nesse ponto tinha um Kakuja muito interessante e era sua forma mais poderosa sem ser o dragão. E ele até destruiu alguns dos tentáculos do dragão, que com certeza poderiam destruir pequenas cidadezinhas facilmente. Em termos de velocidade, temos o feito dos subordinados sendo mais rápidos que múltiplos rifles sendo atirados a curta distância, um feito hipersônico. E até mesmo Naki, outro ghoul, pode reagir facilmente a projéteis. Kaneki já pode reagir à eletricidade tecnológica e lutar contra oponentes poderosos como o próprio Arima.
Se realmente levarmos em conta que o que Kaneki desviou são raios naturais, então sua velocidade pula para massivamente hipersônica. E como ele só foi ficando mais e mais poderoso, eu posso dizer que pelo menos ele seria mais veloz ou comparável a raios naturais. Se você fizer alguns cálculos, pode fazer Kaneki chegar a velocidades sub- e relativísticas, o que é bem impressionante. Mas para o contexto desse vídeo, vou dizer que Kaneki é pelo menos massivamente hipersônico no seu ápice, o que é impressionante para o nosso Ghoul e paizão. Absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play e Muka. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.